algumas exortações para o nosso dia a dia. É o tema da nossa breve reflexão de hoje. Opa! Oh, o tablet caindo aqui. Então, eu gostaria de convidá-los a abrir a Bíblia em Tiago 5, de 7 a 20. Mas deixa eu te falar uma coisa. Você lembra do ditado, né, que diz que o apressado ou queima a boca ou come cru, né? Ah, sim. Queima a boca ou come cru. Uhum. Por que vocês acham que o ser humano tem tanta dificuldade de ser paciente? Se quiser, anota aí nos comentários. Por que o ser humano tem dificuldade de ser paciente? Ou não, ou eu estou errado, né? Será que o ser humano tem facilidade de ser paciente? Você já plantou uma sementinha e ficou aflito? E a coisa não saía e demorava, né? Sabe aquela pessoa que sai a captura, né? E ela conhece uma outra pessoa. E aquele WhatsApp que não chega, e aquela ligação que não chega, aquela aflição, né? Você conheceu uma pessoa tão legal e até se encontrar de novo, que paciência, né? E falando de relacionamentos, o que é mais difícil? Ser paciente ou julgar? São duas coisas difíceis, né? Ser paciente e não julgar. Então, Tiago, ele nos oferece algumas exortações imprescindíveis para o nosso dia a dia. Então, nós vamos ver lá, Tiago 5, de 7 até o final, até o 20. Abriu aí comigo? Tiago 7, Tiago 5, de 7 a 20. Diz assim: Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor Jesus, do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência até que receba a chuva temporã e serôdia. São aquelas chuvas prontas que ajuda muito na plantação, né? A temporã, aquela normal, e aquela serôdia que vem bem fraquinha, que não provoca dano nenhum, ela é uma garoinha mesmo. Sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações, porque já a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados, eis que o juiz está à porta. Meus irmãos, tomai por exemplo de aflição e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouvistes qual foi a paciência de Jó, e vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Mas, sobretudo, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem façais qualquer outro juramento, mas que a vossa palavra seja sim, sim, e não, não, para que não caiais em condenação. Está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e ore sobre ele, ungindo com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Irmãos, se algum dentre vós se tem desviado da verdade, e alguém o converter, saiba que aquele que converter um pecador do erro do seu caminho, salvará da morte uma alma, e cobrirá
uma multidão de pecados. Então, nós vimos aqui um breve, um apanhado aqui de exortações que nós precisamos para o nosso dia a dia. E eu queria só fazer alguns destaques aqui. No verso 7, por exemplo, nós devemos ser pacientes. E pacientes até quando? Se você voltar no texto aí, eu vou deixar para vocês uma tarefa de casa para ler o capítulo todo. É Belize que leu hoje esse. Leu hoje, Belize, que joia. Então, se você ler no comecinho de 1 até o 6, você vai perceber que ele está falando ali dos ricos que exploravam os seus trabalhadores, tirando parte do salário, enfim, judiando, né, dos trabalhadores. E este ser paciente está dizendo aquelas pessoas que estão sendo injustiçadas. Aqui o texto nos está falando de justiça, e dá um exemplo aqui do lavrador, um bom exemplo de paciência, né? Ele vai lá, trabalha a terra e planta, e aí tem que esperar, não tem o que fazer, tem que esperar, né? E essa chuva, as primeiras e as últimas chuvas, né? A temporã e a serôdia, quer dizer, a primeira chuva, aquelas primeiras, e depois as últimas, são aquelas bem serenas, né? Então é todo um processo, tem que passar por esse processo. Agora, o que aconteceria, por exemplo, pela falta de paciência, a gente vê lá um casulo e estourando lá aquela borboletinha saindo, e ela com aquela dificuldade, quem já viu sabe, né? Aquela dificuldade que ela vai, as asinhas todas amarrotadas. O que aconteceria se a gente fosse ajudar essa borboleta a sair do casulo? Ela teria problemas. O que aconteceria, por exemplo, o nosso filho Pedrinho de 11 anos, o que aconteceria se eu conseguisse matricular o Pedrinho na universidade? Ia ter problemas, né? O que aconteceu com Abraão, por exemplo, com a falta de paciência? Deus promete a ele um filho, um herdeiro. O que ele fez? Resolveu ajudar Deus e foi ter filho com a sua serva, né? Então, o texto nos ensina a termos paciência. É um exercício diário. Ninguém chega a um patamar de paciência, bom, agora eu estou tranquilo. Mas você vai fazer um exercício, e esse exercício é diário até quando Jesus voltar. No verso 8, nos fala para fortalecer o coração. Então, nós não vamos ser apenas pacientes, mas nós vamos fortalecer o coração. E não perca tempo, porque a vinda do Senhor está próxima. Agora, como nós poderíamos fortalecer o nosso coração? Seria deixar de comer aquele churrasquinho, comer aquele bacon, aquele, sei lá, praticando aeróbica, praticando exercícios, caminhada, corrida. Como nós poderíamos fortalecer o nosso coração? Deixa o seu dedo aí marcado na sua Bíblia, se você tiver com o celular. Vamos lá para Hebreus, depois a gente volta para Tiago 5, porque o escritor aos Hebreus, a carta aos Hebreus, ele nos dá uma direção, ele nos dá uma direção sobre como nós vamos fortalecer o nosso coração. Veja lá, Hebreus 10, 22. Cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Então nós aqui, diante do Senhor, nós conseguimos isso. Cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, que envolve fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. E no Evangelho de João, Jesus fala que Ele nos limpa pela palavra, e é pela palavra nós somos limpos. João 15, 3, depois procura lá, confira aí. E ainda em Hebreus 13, 9, diz assim: não vos deixeis levar em redor por doutrinas várias e estranhas. É o que mais tem hoje. Não vos deixeis levar em redor por doutrinas várias e estranhas, porque bom é que o coração se fortifique com a graça, e não com manjares, que de nada aproveitam aos que a eles se entregam.
Gente, tem muito manjar por aí, tem muita coisa boa por aí. Tem muita gente falando o que muita gente quer ouvir, mas esses manjares nada aproveitam. Então, nós vamos fortalecer o nosso coração, onde? Na palavra, em Jesus, porque o nosso alicerce é Jesus. Amém. Com o coração fortalecido, nós vamos suportar as aflições da vida. Sabe por quê? Porque os que suportam aflições são felizes. Agora, por que são felizes os que suportam aflições? Porque quem suporta aflição já está com o coração preparado. Jó é o exemplo, né? Receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Jó perguntando, né? Está lá em Jó 2,10. Receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Em tudo isso, não pecou Jó com os seus lábios. Jó foi um homem muito íntegro, e se você conhece a história de Jó, você sabe o aperto que ele passou. Mas ele não pecou em tudo, não pecou Jó com os seus lábios, ele não blasfemou. O Senhor é cheio de misericórdia e compaixão. Lembrando, misericórdia é quando nós não recebemos o castigo que a gente merece. E compaixão é que quando Deus sente a nossa dor, né? Compaixão é sentir a dor do outro. Agora, qual seria a nossa postura diante da aflição? Veja, verso 13. Alguém entre vós está aflito? O que fazer? Ore. Faça oração. Agora, eu pergunto a você. Por que orar se Deus nos conhece tão intimamente? Deus sabe de tudo que nós precisamos. Sabe de tudo que nós vamos precisar. Por que temos que orar? Fica essa pergunta aí. Por que orar? De tudo que a gente precisa. Ele ordenou. Orar sem cessar. Ele ordenou, né? Desobedecer. Bom, primeira coisa, porque Deus ordenou. Ponto, né? E uma coisa que eu sempre pergunto, né? O pessoal daqui da igreja sempre me vê perguntando isso. Já pensou se um filho seu só te procura para pedir alguma coisa? Não tem relacionamento. Não tem partilhar de vida. Só tem assim, me dá. Me dá, me dá. Já pensou? Que triste seria para a gente. Então, a gente não vai falar com Deus só para pedir. E eu já lancei aqui alguns desafios, né? Quem me conhece já deve ter me ouvido dizer isso, né? Faça uma oração escrita. Ore e comece a escrever a oração. Só que, detalhe, você não vai pedir nada e você não vai agradecer por nada. Faça esse exercício. Apenas papear com Deus. Escreve lá uma oração. Escreve lá. E você não vai pedir nada e nem agradecer por nada. Apenas conversar com Deus. Faz esse exercício, depois você manda para a gente. Está alguém contente? Cante louvores. Isso é ação de graças. Está algum entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja. Isso significa igreja envolvida, né? No verso 15, dá uma olhada aí no verso 15. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. Amém. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Amém. A oração feita com fé cura o enfermo, o levantará, e se ele pecou, os pecados serão perdoados. Amém. Agora, o verso 16, que eu vou ler para vocês novamente, diz assim: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Então, esse versículo mostra a importância de vivermos em confissão, intercessão, cura. A oração do justo é eficaz. Agora eu vejo outro aspecto nesse versículo, né? Confessai as vossas culpas uns aos outros. Se eu falei mal do meu Fabrícia, no caso, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que confessar a Fabrícia que eu falei dela. Olha só que constrangimento.
confessai as vossas culpas uns aos outros. Então, se eu tenho a consciência que se eu falei mal, por exemplo, né, apenas um exemplo, se eu falei mal do meu irmão tal, eu vou ter que depois ir lá falar para ele, confessar a ele que eu falei mal dele. Olha o constrangimento. Com isso em mente, eu vou pensar quantas vezes antes de falar mal de alguém. Muitas. 1, 2, 3, 4, e eu vou contando, e eu não vou falar mal, porque depois eu vou ter que ir lá pedir perdão, vou ter que confessar, né? E nos versos 17 e 18, que fala sobre convencer alguém do seu mau caminho, né? Aqui nos mostra o tamanho, aliás, 17 e 18, diz assim, olha: Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse, e não choveu por 3 anos. Ele orou e Deus atendeu. Depois ele orou de novo e a chuva veio. Então, aqui mostra o tamanho da nossa fé. Quem se arrisca aqui a orar para chover ou orar para não chover? Veja só o tamanho da nossa fé. Mateus 17, 20 dá uma ideia do tamanho da nossa fé. Veja: se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Aqui nos mostra quão grande, né, Amém. a nossa fé. Verdade. E os 2 últimos versículos que nós lemos, nós vamos ver aqui a importância do nosso envolvimento com o próximo. Sabe o que eu já ouvi muito? Alguém está em erro, e aí a pessoa fala assim: não, eu não vou me meter, eu não tenho nada com a vida dele. Não é bem isso que a Bíblia fala. Exortai-vos uns aos outros. Eu exorto o meu irmão, e amanhã é o meu irmão que vai me exortar, e é uma ajuda mútua, né? E veja só, se eu convencer o meu irmão, como diz lá, se eu convencer o meu irmão do erro, olha só, irmão, se algum dentre vós se tem desviado da verdade e alguém o converter, saiba que aquele que converter um pecador do erro do seu caminho, salvará da morte uma alma e cobrirá a multidão de pecados. Se o teu irmão está em erro, você precisa conversar com ele, você precisa mostrar para ele o mau caminho, e amanhã é ele que vai te abençoar com a exortação também. Então, acatando a essas exortações, nós seremos outras pessoas, a nossa família será outra, a nossa igreja será outra, e o nosso país será outro, se a gente acata essas exortações. É fácil seguir esses preceitos? Naturalmente não, né? Porque nós tendemos a agir conforme a nossa natureza, né? Aquela natureza caída que ela tanto sugere, né? Mas da mesma forma que a gente sempre mantém o relógio sempre aferido, né? Será que está certo? Tem que estar certo, senão não tem necessidade de usar, né? Da mesma forma, nós precisamos ter a nossa vida alinhada, aferida com os preceitos do Senhor. Amém. E que Ele nos abençoe, que a gente consiga, pela graça dEle, pela força dEle, pelo poder dEle, andarmos em retidão, porque nós não temos nada de bom em nós mesmos, mas o Senhor nos dá a graça de andarmos em retidão. Amém?